Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um vídeo. Desta vez a gente vai falar um pouquinho sobre pivô de irrigação. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal e não esquece de deixar o seu like. Estamos aqui com um pivô 150 metros de comprimento da marca Valley. É um sistema de irrigação com eficiência muito boa, como vocês estão vendo aí, né? Existem vários modelos de pivô e de vários tamanhos. Isso vai de acordo com o projeto que você implanta na área. Então, cada lance desse a gente chama um lance desse pneu até aquele outro pneu. Então, cada lance desse ele tem 50 metros. Então, veja que esse pivô ele tem três lances, então ele corresponde a 150 metros. Se você visualizar um pivô que tenha 5, 6 lances, daí vamos supor, de 6 lances ele vai ter 300 metros. Então, proporcionalmente é desta forma que funciona o comprimento do pivô, né? E aqui existem vários tipos de microaspersores, como vocês estão vendo aí a névoa formando embaixo. Ali nós estamos usando o aspersor modelo Ioble, tipo gaiola. E aqui, esse no início aqui, onde está rodando aqui, é o modelo que a gente chama tipo Lepa. Ele pode ser aberto, formando uma névoa maior, e também da mesma forma fechar ele. Quando é que você precisa fechar? Por exemplo, quando ele está nessa situação aqui, que a gente não precisa molhar o carreador. Então, quando a gente não precisa molhar o carreador, aí a gente levanta umas mangueiras, isola, e a dali do canto do cano a gente deixa só ela escorrendo lateral para não molhar muito a faixa. Quando ele pivota, ele gira aqui, ó, também, e vem molhar esse outro lado. Aí perceba que essa parte aqui vai estar totalmente dentro do lote. Quando isso acontece, a gente baixa as mangueiras e aí sim, aí a gente bota para molhar o lote por inteiro, ok? Aqui na frente, onde a gente está vendo, existe um motor MWM 3 cilindros e um gerador que é responsável. Esse motor MWM é a diesel, e aí ele é responsável para funcionar o gerador que cogera energia para o pivô. Então, em cada lance desse, perceba que tem uma caixinha lá em cima, os comandos dele, e embaixo vai ter nessa primeira torre 2 motores, e em cada parte desse triângulo que vocês estão vendo aí, que é o final do lance, tem um motor aqui justamente onde está o meu dedo. Cada um desse tem um motor de 1,5 cavalos. Então, a determinação da velocidade dele, quem vai dizer é a pressão, que é a lâmina que a gente quer aplicar no lote. Por exemplo, a gente está com uma cana aqui, uma cana com mais ou menos 40 dias de cortado. Então aí a gente está dando uma lâmina de 50 milímetros nessa. Pivô é linear, ele desce com a lâmina de 25 e sobe com mais 25 milímetros, que aí corresponde a 50 milímetros. Essa lâmina a gente vai determinar com o tamanho da cana e a velocidade que eu preciso molhar. Por exemplo, esse pivô ele está capacitado para molhar uma área de 250 hectares. Então, se eu dei a primeira lâmina, geralmente se eu estou atrasado, eu vou dar uma lâmina mais baixa para socorrer toda a área, e depois eu começo a dar uma lâmina mais ideal, por exemplo, entre 40 e 50 milímetros. Se a cana está grande e eu estou com o serviço em dia, então geralmente a gente aplica uma lâmina de 60 milímetros, sendo fracionada 2 vezes. Quando o pivô desce, ele leva 30 milímetros, e quando ele retorna, ele dá os outros 30 milímetros. Então, é dessa forma que funciona a irrigação por pivô. Na parte de baixo lá daquela mata, tem uma bomba primária, que ela toca a água para a tubulação, e aqui tem essa tubulação secundária. E aqui tem essa parte da mangueira, e essa mangueira preta aqui, ó, ao lado da tubulação, é o que coloca a água dentro do pivô. Então a gente tá ali com se eu não me engano, 1,3, entre 1,3 e 1,5 kg de pressão. Vou mostrar a vocês lá no painel. Então, basicamente dessa forma que funciona. Terminou essa rede aqui, aí a gente tira essa rede móvel, leva as mangueiras para outra faixa onde a gente vai irrigar. A gente gira os pneus do pivô, faz o reboque dele na faixa. Ali em cima tem uma faixa rebocável. Aí a gente faz o reboque dele e leva para onde a gente pretende molhar. Então, claro que para isso tem que ter o projeto. Tem faixas de 7 metros de largura
e a outra faixa lá que a gente chama de rebocável, que é para levar o pivô nesse sentido, rebocar ele para frente, é 7 metros de largura também. Então aí a gente faz aquela roda que está nesse sentido, a gente gira ela para cá, todas as rodas do pivô, o trator vem e faz o reboque dele, puxa ele, ok? Vamos conhecer aqui o processo do motor e do painel de comando dele. O painel a gente aciona para ligar, desligar, botar o pivô para frente, para trás, pivotar. O que é pivotar? É fazer com que o pivô ele dê um ângulo de 90 ou 180 graus. Eu vou tirar ele dessa posição que está e vou trazer ele para cá. No caso ele estaria dando, se ele viesse para esse lote, dando um giro de 180 graus, certo? Então ele está molhando nesse lote aí. Se eu quisesse molhar para cá, eu botava ele ali na posição, ali na caixinha, pivotar e botaria ele para o lado de cá, tá? Então isso aqui é a parte do motor, né? Vou mostrar para vocês. Tanque de combustível aqui na frente. Ali a parte do motor MWM 3 cilindros a diesel, né? E aqui atrás fica a parte do gerador. Essa capa azul aqui é onde fica o gerador, responsável para gerar energia para o pivô. Perceba que aqui, ó, o motor dele. Esse cardan, né? A transmissão. E aqui nós temos o comando de painel. Voltagem 509 volts, o gerador tá cogerando, né? Aqui nós estamos dando a lâmpada de 25.4 milímetros. Se eu venho nesse botãozinho aqui, ele vai me dando umas informações. E esse KPA é quantos quilos de pressão está sendo dado. Está dando para ver aí 1.31, 1.37 a variação. Isso corresponde a mais ou menos 1 quilo, 1.3 kg de pressão, ok? Então esse botão aqui é um seletor para a gente ver sobre essa parte. Aqui, se o pivô tivesse sem água, eu apertaria nesse botãozinho aqui para baixo, que era off, aí ele faria com que o pivô andasse. Se o pivô está com água e está com a pressão normal, ele vai estar com esse botão para cima. Se a pressão aqui estiver abaixo de 1 kg, ele não irá rodar nessa posição aqui. Você tem que botar em off, sem água. Aí ele consegue rodar. Esses botões aqui são os responsáveis para você botar ele para frente e aqui para trás. Se ele tá para frente e eu quero botar para trás, eu aperto no vermelho e boto no sentido aqui de trás. Se eu quiser regular a parte da água, é nesse botãozinho aqui, ó, tá vendo? 20 milímetros, 22. Então é nessa parte aqui que eu faço a regulagem da água, ok? Vou deixar aqui em 25.4 milímetros. Aqui é a chave geral para você desligar e ligar o pivô. Então, para você ligar aqui, primeiro você tem que ligar o motor. Você vai lá, faz a ligação do motor. O motor começou a cogerar e você vem e liga aqui, porque estabilizou a voltagem, né? A mesma coisa para desligar. Você vai desligar o pivô. Primeiro você vem aqui, aperta no botão vermelho para o pivô, desliga a chave ali, né? A chave de cá que eu mostrei para vocês, onde está o meu dedo, desliga ela e aí por último é que você desliga o motor diesel, ok? Lembrando também, esqueci de falar para vocês sobre o guia. Então a gente tem que ter o guia aqui, ó, deixar ele aceso, e essa parte daqui é a que é responsável pelo alinhamento do pivô. Então se eu quero que o pivô vá mais para lá, eu tiro esse guia daqui e boto mais ele para o canto. A mesma coisa é para o lado de cá. Se ele estiver funcionando linear, ele precisa estar com isso aqui baixo. Se eu estiver pivotando, não. Aí a gente deixa ele levantado, ok? Então esse é o famoso guia do pivô, que a gente chama. Então aqui na caixa da frente, ele tem essas partezinhas aqui, ó. O pivô, se ele estiver andando e eu quiser parar ele, basta eu fazer isso aqui, ó. Na manopla vai desacoplar ali em cima, então aí ele já para automaticamente o pivô. Então aquilo ali são basicamente dois sensores que fazem com que essa barra, se ele sair da linha de rodagem, né, da linha que a gente precisa que ele rode, aí a gente pode fazer ele ali, aquela caixa vai desativar o pivô.
A mesma situação tem lá no final. Ele tem 2 sensores que aí, se bater em algum obstáculo, ele vai desarmar o pivô. Então é uma irrigação muito linda aí, né? Para quem não conhece, existe vários tipos de irrigação, né? A gente tem irrigação aí por gotejo, né? Que é com maior eficiência. Existe irrigação por gravidade, irrigação por aspersão, batendo rede, que a gente chama, montando tubulação e botando o sistema de aspersão. Esse é o mais antigo que existe. Existe também com carretéis, né? São vários outros modelos de irrigação também que existe. A exemplo que eu posso citar para vocês dos microaspersores, né? Então, esse registro que eu queria deixar para vocês, né? Do pivô aí, ó, coisa linda rodando, né? Então, cada seção dessa, como eu tinha falado para vocês, corresponde a 50 metros, né? E como vocês podem ver, existe um motorzinho, né? E na parte de cima lá, ó, aí existe a parte do comando. Então ali tem umas réguas, tem a parte do motorzinho ali é que você faz toda a regulagem dele para ele rodar alinhado. E aí geralmente na lâmina que a gente tá dando, cada torre ela roda mais ou menos 1 minuto. Por exemplo, aquela primeira torre lá, ó, ela tá andando, né? Ela roda, vai variar entre 1 minuto e 30 segundos, vai depender da sua lâmina. Se você botar lá uma lâmina 100%, então ele não vai parar, ele praticamente vai rodando direto. Aqui, ó, pronto, rodou a primeira, rodou essa, e aí vai rodando as outras. Na sequência, geralmente ele vai fazendo, uma por vez, cada uma roda uma vez. E aí quem determina lá a rodada é aquela parte lá da frente. Então se aquele guia tiver troncho, aí ele não vai rodar. Você vai perceber que a primeira vai rodar, depois vem essa na sequência, depois vai aquele e por último vai aquele lá. Então ele vai trabalhando num sistema alinhado. Por exemplo, se acontecer de na faixa lá ele não está com a configuração de alinhamento correto, então ele vai rodar primeiro aquelas primeiras torres para depois vir para outra. Perceba que lá, ó, começou a andar de lá, né? Ó. Parando aquela, ó, já vem essa na sequência, ó, aquela outra lá, ó, e a do final também, ó, tá vendo? Então cada uma vai rodando um pouquinho. Isso vai de acordo com o alinhamento. Perceba que a de lá rodou menos do que a do meio. Então ele vai fazendo esse alinhamento e aí vai rodando, né? Chegar mais perto aqui do aspersor para que vocês consigam ver ele aí, né? O aspersor modelo Ayoble tipo gaiola. Esse aspersor aí. O aspersor mais antigo ele tinha o peso, tem aquela partezinha de ferro de baixo menor, né? Esse mais novo, quando vai precisando substituir, perceba que o peso dele, a parte preta, a de baixo, ela é maior, né? Esses que vocês estão vendo menor ainda são os originais que vieram no pivô. Então quando ele começa a dar problema, por exemplo, aquele ali, ó, tá entupido, né? Então aí ali tem tipo uma corrente giratória. Aí o rapaz responsável pelo pivô, ele tem que vir e ir ajustando. Isso aí, como vocês estão vendo, né? E se ficar sem o peso, não fica numa direção correta, né? E o ideal é as mangueiras estar de acordo com o nível da cana. Esse é um pivô alto, tem pivô mais baixo do que esse. E aí quanto mais baixo ele tiver, melhor, porque a temperatura e o vento vai tirando essa água. E a partir do momento que eu consigo baixar mais essas mangueiras, aí eu consigo ter uma qualidade de irrigação melhor e bem distribuída, né? Estamos irrigando na cana grande, então você tem a capacidade de subir essas mangueiras e irrigar a cana grande também, ok? Era esse registro, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Espero que tenha sido útil. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.